O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Começa com uma pergunta dos discípulos. A pergunta dos discípulos para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos estão interessados em saber e ser o maior no reino dos céus. A mentalidade deles ainda está longe do ensinamento de Jesus. Nos perguntemos também: quais são os nossos interesses ao procurar Jesus e o seu reino? Jesus percebeu a pergunta deles: qual é o maior no reino dos céus? Quando Jesus percebe, ele vai fazer agora uma catequese, um ensinamento com os discípulos. Eles querem saber quem é o maior. Jesus pega um menor, uma criança. Eles querem saber quem é o maior, e Jesus coloca a criança no meio deles e disse assim: duas coisas. Se vocês não se converterem e não se tornarem como esta criança, não entrarão no reino. Então, duas atitudes nossas: a conversão, que é diária, que é necessária, e temos que fazer esse processo até o fim da vida. E a outra, ser como uma criança. A criança é dependente dos pais. Nós devemos ser dependentes de Deus. A criança sabe separar a voz de uma pessoa estranha e a voz que é própria do pai e da mãe. Nós devemos saber reconhecer a voz que é própria de Deus. Uma criança, ela tem toda a confiança e coragem de pular de um lugar alto. Se o pai fala: pula, porque eu vou te segurar, ela confia nele. Nós devemos ter a total confiança de lançar a nossa vida, a nossa esperança nos braços do Pai, como esse exemplo que Ele dá desta criança. Nós então devemos nos tornar como a criança que depende dos pais, tornar como uma pessoa que depende de um modo amoroso, confiante, sabe que sua vida depende de Deus. E ainda Jesus recomenda para não desprezar nenhum dos pequeninos, pois os vossos anjos no céu já adoram a face de Deus. Se Deus nos deu os anjos, é para a gente pedir para eles.
para a gente pedir que Ele nos acompanhe, nos guarde, nos leve até Deus. Os anjos são instrumentos que Deus nos deu, então também procuremos saber recorrer aos anjos que Deus colocou na vida de cada um de nós. Ele termina dizendo uma parábola sobre a ovelha, que nós já conhecemos, um homem que tem 100, ou seja, um homem que tem um monte de ovelhas, como se fosse um pai que tem um monte de filhos, só que uma ovelha se perde. Aqui Jesus está dizendo assim para nós: o pai é aquele que não importa a imensidão de filhos que ele tem, ele sempre está preocupado com aquele que se perde, e ele vai fazer todo o possível, usando também cada um de nós, para buscar esses filhos, essas ovelhas que se perderam, e assim fará festa no céu por todos que são encontrados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.